O sumiço silencioso não é apenas uma saída, mas uma estratégia brutal. Quem te feriu espera sua reação, sua resposta, seu drama. Mas o que realmente os desmonta é não receber absolutamente nada. Nenhuma palavra, nenhuma lágrima, nenhuma explicação. A mente humana não suporta vazios. Quando alguém machuca você, existe uma expectativa inconsciente de que haverá alguma consequência emocional visível. Um pedido, um confronto, até mesmo um ataque. Mas quando você se afasta sem ruído, sem deixar rastros, e principalmente, sem dar o espetáculo emocional que esperavam, o cérebro do outro começa a trabalhar por conta própria. A ausência se transforma em presença mental constante. A falta vira fantasma. E esse fantasma não para de rondar. Os estoicos antigos não corriam atrás daquilo que não podiam controlar. Eles sabiam que não é no grito que se encontra domínio, mas na contenção. Quando você se retira sem dar explicações, está se colocando acima da situação. Não se trata de fuga, e sim de controle. A sua retirada deixa claro que você não está mais disponível, nem como conforto, nem como distração, nem como vítima. Isso rompe o ciclo de manipulação e te posiciona como autoridade emocional. É impossível discutir com o silêncio. Ele não rebate, não justifica, não pede desculpas e não alimenta vaidades. Quando você desaparece, o outro começa a imaginar o que você está pensando. Será que está sofrendo? Seguiu em frente? Conheceu alguém melhor? Cada hipótese cria uma nova angústia. O silêncio se transforma em um espelho. Tudo que o outro te causou começa a retornar, refletido nas dúvidas que ele próprio não consegue responder. Nenhuma fala machuca tanto quanto uma ausência bem calculada. Você correu demais atrás de quem não te deu valor. E quando você para, o movimento muda de direção. A ausência começa a gerar desconforto, depois confusão, depois obsessão. O ser humano não suporta não ser desejado. E aquele que antes ignorava sua presença agora se vê preso à sua falta. É nesse momento que você deixa de ser a pessoa que foi deixada e se torna o pensamento constante de quem um dia acreditou que você estaria sempre lá. Se isso já fez sentido para você até aqui, imagina o que vem até o final. Então continua assistindo, porque as próximas atitudes vão mexer ainda mais com a cabeça de quem te feriu. E se você curte esse tipo de estratégia estoica, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nada. Comenta aí embaixo com a palavra impacto. Só quem entendeu o jogo vai comentar. Nada dói mais do que ser ignorado por quem parecia frágil antes. O desprezo frio, sem exageros, sem teatrinho, é um golpe que destrói silenciosamente o ego de quem um dia subestimou sua ausência. Quem te machuca espera escândalo. O que nunca espera, e não consegue suportar, é a sua indiferença cirurgicamente calculada. A vingança grita, mas o desprezo cala. E no silêncio, a dor ecoa. Quando você ignora alguém que esperava sua dor como resposta, esse alguém começa a se desestabilizar. O estoicismo ensina que a melhor retaliação não está em se vingar, mas em demonstrar que você se tornou emocionalmente inacessível. Não reagir é mostrar que a outra pessoa perdeu o poder que acreditava ter. E nada desestrutura mais do que perceber que não se é mais relevante. Ser frio não é ser cruel. É se preservar. O controle das emoções é um dos pilares da filosofia estoica. Ao manter sua postura firme, sem deixar transparecer ressentimento ou apego, você transmite uma força quase inacreditável. Quem te magoou começa a se perguntar por que você não desabou. E é aí que a dúvida vira tormento. A frieza não precisa ser ofensiva. Ela se expressa em ações neutras, olhares vazios, e um silêncio que parece eterno. A indiferença tem o poder de colocar a outra pessoa frente a frente com a realidade. Você não precisa mais dela. Essa constatação, por si só, é insuportável para quem um dia se sentiu no controle. O estoico não tem pressa de provar nada. Ele apenas age com firmeza. Quando você trata quem te feriu como se fosse qualquer um, sem ódio, sem carinho, sem nenhum traço emocional, essa pessoa começa a perceber o que realmente vale. Absolutamente nada. Você não precisa vencer discutindo, nem justificar sua ausência. Apenas pare de se importar. A verdadeira vitória está em não ser mais afetado. Isso confunde, irrita, quebra o orgulho de quem um dia acreditou que te dominava. O jogo muda quando você deixa de participar.
E quem te feriu se vê tentando entender como perdeu alguém que parecia tão emocionalmente envolvido. É nessa hora que a mente se descontrola, tentando preencher um vazio que você já não sente. O que some do nada, mas deixa rastros, nunca mais é esquecido. Desaparecer por completo é previsível. Agora, estar ausente mas ainda perceptível, isso enlouquece. Ser visto onde não se está, lembrado onde não se fala, sentido onde não se toca. Essa é a verdadeira arte de assombrar a mente de quem te machucou. A saída mais impactante é aquela que não dá sinais. Você simplesmente não está mais lá. Nem nos lugares, nem nas mensagens, nem nas interações. Mas há algo seu que permanece. Uma foto, um gesto, um costume que você instalou sem que percebesse. A pessoa passa a viver cercada por lembranças sutis que a perseguem. E quanto mais tenta ignorar, mais presente você se torna. O sumiço sem alarde é o tipo de ausência que se arrasta na mente de forma cruel. A mente humana busca respostas onde há lacunas. Ao sumir de forma inesperada, você cria um vazio mental que precisa ser preenchido. E como não há diálogo, explicação ou drama, a mente do outro faz esse papel sozinha. Ela cria teorias, revive cenas, analisa palavras ditas, e tudo sem a sua participação. Esse looping mental é o verdadeiro tormento. Porque você não está mais disponível, mas permanece no controle de forma invisível. Isso não é jogo sujo, é consciência emocional. O estoico não se vinga, mas também não se deixa usar. Ao se tornar um fantasma, você está praticando o distanciamento como ferramenta de domínio. A sua ausência se transforma em uma prisão mental. Cada lugar que vocês frequentaram, cada hábito que criaram juntos, tudo se torna um gatilho. Não há diálogo, não há resolução. E o que não se resolve, se repete na mente com mais força. É uma contradição brutal, mas real. Quanto mais você insiste em estar presente, mais facilmente é deixado de lado. Mas quem vai embora sem explicações, quem deixa apenas fragmentos e nunca mais aparece, esse sim permanece. O apego é alimentado pela incerteza. E o desaparecimento estratégico se torna um lembrete constante. Você não foi apenas alguém que passou. Você se transformou em uma presença incorpórea, dessas que não se tocam, mas não se apagam. Algumas lembranças não machucam pelo que foram, mas pelo que nunca mais serão. Quando você sai da vida de alguém deixando uma imagem idealizada, aquilo que foi vivido se transforma em cobrança, em ausência insuportável, em saudade que pesa. Você não precisa estar perto para continuar doendo. Basta ter deixado um gosto que mais ninguém consegue substituir. Nem tudo precisa ser dito. Às vezes, basta o momento certo, o olhar intenso, a atitude inesperada. São pequenos detalhes que, ao serem retirados, se tornam gigantes. A mente que te machucou vai ser obrigada a revisitar essas memórias, não por carinho, mas por frustração. O que era leve vira cobrança. A lembrança começa a doer não pelo fim, mas pela comparação. Ninguém mais entrega aquilo que você dava com naturalidade. E essa falta se torna permanente. A dor mais amarga não vem da ausência, mas da consciência de que não há retorno. Quando a pessoa percebe que nunca mais terá acesso àquele sorriso, àquela atenção, àquela versão sua, o sofrimento se instala. O contraste entre o que existia e a realidade atual gera incômodo constante. A mente procura recriar o passado, mas não encontra apoio. Você se tornou inatingível, e tudo que foi vivido vira ferida, não recordação. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser inesquecível. O charme não está no exagero, mas naquilo que é raro. Quem te machucou não esperava que você saísse com tanta leveza e firmeza. Isso, por si só, já te transforma em alguém que não se esquece. Sua ausência vira um ideal inalcançável, e qualquer tentativa de substituição falha miseravelmente. O inalcançável é sempre mais desejado. E o desejo sem acesso vira obsessão. Há um ponto exato entre marcar e saturar. Quem permanece demais perde o valor. Mas quem vai embora no auge, esse se eterniza. Você precisa sair de cena quando ainda estão apegados, quando ainda esperam mais. Assim, o que fica não é apenas memória, mas necessidade. A sensação de incompletude é o que mantém sua presença ativa. Você se transforma em algo que poderia ter sido, mas não foi. E isso dói muito mais do que qualquer final anunciado.
Quando você decide se afastar sem anunciar, sem pedir permissão e sem dramatizar, a outra pessoa sente algo que não esperava. O controle escorrendo pelas mãos. Esse recuo não é fraqueza, é cálculo. E a ausência repentina vira uma ferida que se abre sozinha. Você não precisa gritar para ser notado. Quando alguém que sempre esteve disponível simplesmente para, o impacto é imediato. E mais, é psicológico. A pessoa espera uma explosão, um conflito, qualquer sinal de dor. Mas o que ela recebe é o silêncio, a sua retirada tranquila. Isso quebra o roteiro que ela imaginou. E tudo o que escapa do controle do outro fere mais fundo. Porque não há briga, não há reconciliação, não há mais nada. A sabedoria está em ir embora quando ainda se espera que você fique. Quando você sai no momento em que ainda era desejado, se torna insubstituível. Sua imagem não se desgasta, sua presença não vira peso, seu nome continua sendo lembrado como o ápice, e não como o declínio. Isso é o que separa os que passam dos que ficam marcados. Desaparecer no auge é uma escolha cruel, porém memorável. Você deixa de ser apenas uma pessoa. Vira um marco. O jogo sempre foi psicológico. Enquanto você insiste, o outro se sente dominante. Mas quando você desiste, com serenidade, o desequilíbrio se inverte. A ausência de insistência é interpretada como indiferença. E a indiferença ativa a insegurança. Agora é o outro que começa a pensar no que perdeu, no que não valorizou, no que não soube manter. Parar de insistir não é abandono, é condenação. Porque o outro ainda sente algo, mas agora, sem mais acesso. Há uma obsessão humana pelo porquê. Quando algo termina sem explicação clara, sem discussão, sem justificativa, a mente não consegue encerrar o ciclo. Ela busca sentido, revisita diálogos, tenta entender onde errou. E quanto menos respostas você der, mais essa busca se intensifica. Isso é o verdadeiro recuo estratégico. Não é apenas sair. É sair deixando perguntas sem respostas. O que não é explicado, não se esquece. Vira eco. E esse eco martela, todos os dias. Existem respostas que destroem mais que ofensas. E nenhuma delas precisa ser falada. O silêncio, quando bem aplicado, tem um poder destrutivo que palavras jamais alcançarão. Não é ausência de reação, é domínio total. Ele transforma expectativas em angústia e dúvidas em tortura. E quem esperava sua resposta, encontra apenas o vazio. Responder é muitas vezes uma armadilha emocional. O outro provoca, aguarda sua reação, quer alimentar o jogo. Mas quando você silencia, desarma. Deixa o outro falando sozinho, gritando para um abismo. E o que era para ser uma disputa se transforma em desespero. A ausência de resposta mostra que você não está mais no campo de batalha. Você abandonou o ringue e deixou o adversário lutando com os próprios pensamentos. Isso, para quem busca controle, é insuportável. Imagine alguém esperando sua reação, contando os segundos por uma resposta, e recebendo nada. Esse tipo de silêncio não é passividade, é ação estratégica. Ele interrompe ciclos tóxicos, corta expectativas e deixa o outro exposto à própria consciência. Quando você não rebate, o outro precisa encarar aquilo que fez sem distrações. E muitas vezes, é isso que o desestabiliza. A sua quietude passa a gritar dentro da mente alheia como um lembrete constante da sua força. Os filósofos estoicos entendiam o silêncio como prova de domínio interno. Responder por impulso era sinal de escravidão emocional. Já calar, especialmente quando tudo dentro de você quer reagir, é prova de força. E quando você cala diante de quem te feriu, você mostra que já não precisa provar nada. O silêncio, nesse caso, não é fraqueza, é decisão. E essa decisão carrega um recado mais forte do que qualquer frase. Você não tem mais poder sobre mim. As palavras têm fim, mas o silêncio continua. Ele se estende por horas, dias, semanas. E quanto mais se prolonga, mais se transforma em dor. Quem te machucou começa a perceber que não há mais espaço para manipulação, reconciliação ou controle. Só resta a ausência da sua voz, do seu olhar, da sua presença. E cada tentativa de contato frustrada se transforma em mais um tijolo, numa prisão invisível. O silêncio é a cela onde o outro passa a cumprir a própria sentença. Nada desmonta mais alguém do que perceber que você deixou de sentir. A frieza não vem do acaso.
Ela é construída com precisão, como uma defesa e ao mesmo tempo um ataque. Quem um dia achou que você era dependente, agora se depara com um vazio, o da sua ausência emocional. E não há gelo mais cruel do que o de quem um dia queimava por dentro. Você foi abrigo, escudo, colo. E agora, você é ausência. Não briga, não acusa, não chora. Só se afasta, com frieza. Isso desequilibra quem achava que você sempre estaria ali. A mudança repentina quebra a zona de conforto do outro e o faz perceber o quanto estava seguro da sua presença. Agora, esse espaço que você ocupava vira desordem. Seu recuo traz caos. Sua falta grita. E tudo que antes parecia certo, agora parece frágil. Você foi abrigo, escudo, colo. E agora, você é ausência. Não briga, não acusa, não chora. Só se afasta, com frieza. Isso desequilibra quem achava que você sempre estaria ali. A mudança repentina quebra a zona de conforto do outro e o faz perceber o quanto estava seguro da sua presença. Agora, esse espaço que você ocupava vira desordem. Seu recuo traz caos. Sua falta grita. E tudo que antes parecia certo, agora parece frágil. O estoicismo não prega o ódio. Ele ensina o autocontrole. E o controle emocional, quando usado diante de quem te feriu, é uma forma elegante e silenciosa de punição. Você não grita, não implora, não se explica. Você apenas segue. E quanto mais frio você se mostra, mais o outro sente calor. O da inquietação, da dúvida, do arrependimento. Sua postura impassível é um espelho que mostra ao outro aquilo que ele mesmo destruiu. Essa é a virada mais poderosa. Quando você para de oferecer o que um dia foi desperdiçado. A pessoa que te congelou emocionalmente agora sente falta do calor que desprezou. Mas já é tarde. Você não é mais lareira. Você virou inverno. E quem te machucou agora precisa lidar com a sua nova versão. Seca, precisa, fria. A vingança não veio em palavras, veio em forma de indiferença. E a indiferença é o castigo mais difícil de suportar. Você sabe que marcou alguém de verdade quando a sua ausência começa a interferir no dia a dia da pessoa. O maior impacto não está no adeus, mas no que acontece depois dele. Quando cada parte da rotina grita sua falta, você se torna mais presente estando longe do que quando estava perto. E é aí que o arrependimento nasce. No início, tudo parece normal. A ausência não pesa. O orgulho distrai. Mas, aos poucos, cada gesto seu que antes passava despercebido começa a fazer falta. Aquela mensagem no horário certo. A lembrança de detalhes que ninguém mais lembra. A presença constante. Tudo isso, antes ignorado, agora se transforma em vazio. A mente começa a reconstruir esses momentos, só que tarde demais. E o que poderia ser valorizado antes, agora só pode ser lembrado. Isso é o que realmente corrói. Sua presença tinha um ritmo, um padrão, um impacto sutil. Quando você some, esse espaço fica escancarado. O outro tenta preencher com novas pessoas, distrações, exageros. Mas nada se encaixa. Nada faz sentido. Porque não é qualquer pessoa que pode substituir você. O que você oferecia era único. E o vazio que você deixou se torna um buraco na rotina. Um vazio funcional, emocional e mental. A falta começa a atrapalhar o dia, desorganizar pensamentos e interferir até no sono. O ser humano é movido por hábito. E você, sem perceber, se tornou parte da rotina do outro. Quando esse ciclo é quebrado de forma repentina, o impacto é como de uma abstinência. Não importa se foi um hábito pequeno, uma ligação, uma piada interna, um cuidado. A ausência desse gesto gera desconforto. A mente anseia pela repetição, mas não encontra. Você virou uma ausência que se sente no corpo, no dia, no relógio. E não há nada mais viciante do que algo que não volta. Você era uma presença que organizava, estabilizava, talvez até incomodava, mas era constante. E quando sai de cena, o ritmo muda. A rotina que te tinha como base começa a falhar. A mente sente, o corpo sente, o ambiente sente. E mesmo que o outro tente continuar como se nada tivesse acontecido, há uma desordem silenciosa ali. A sua ausência vira ruído. Um ruído que interrompe a paz, afeta decisões e expõe o erro de ter deixado você ir. Poucas coisas causam mais arrependimento do que ver alguém que você subestimou se transformar em tudo o que você jamais imaginou. A superação verdadeira
não é barulhenta. Ela acontece em silêncio, dia após dia, até que se torna visível demais para ser ignorada. E quando a pessoa que te feriu te observa de longe, cresce dentro dela uma certeza amarga. Perdeu alguém que agora é inalcançável. O estoico não precisa gritar para provar valor. Ele apenas evolui. E essa evolução não precisa ser divulgada com ostentação. Ela se revela sozinha. Nova postura, outros círculos, objetivos mais altos, maturidade visível. Quem te machucou passa a te observar à distância, e quanto mais você cresce, mais claro fica o contraste entre o que você era e o que se tornou. A ausência de drama, somada a resultados concretos, é o lembrete mais cruel de que o jogo virou. Não é preciso confronto. Basta seguir. Sua nova vida, mais equilibrada, mais leve e mais centrada, se torna uma provocação involuntária. Tudo o que você representa agora, confiança, disciplina, inteligência emocional, é tudo o que o outro não valorizou. Cada vitória sua, cada passo firme, funciona como um reflexo silencioso que atinge diretamente o ego de quem te descartou. Crescer é um tapa sem barulho. Mas a dor, essa é nítida e constante. Enquanto você avança, o outro observa. E mesmo que finja indiferença, existe comparação. As redes sociais mostram. As mudanças são visíveis. A postura está diferente. O olhar é outro. E o mais doloroso não é o que você conquistou, mas a certeza de que o outro não faz mais parte disso. Agora você brilha num palco onde ele nem tem mais acesso. A sua ascensão passa a ser um espelho. O outro vê o que perdeu, o que ignorou, o que jamais terá de novo. A superação estoica não busca reconhecimento. Ela se move por princípio. Mas, paradoxalmente, isso é o que mais incomoda o outro. Você não está tentando provar nada, e ainda assim, está vencendo. Seu avanço constante gera uma distância que não pode mais ser alcançada. E quem um dia se sentiu superior agora, se vê tentando alcançar alguém que já desapareceu no horizonte. Você não superou apenas a dor. Você superou o ciclo, a pessoa e tudo o que ficou para trás. Nada causa mais desconforto do que ver alguém florescer longe dos seus olhos, em espaços onde você não tem mais acesso. Sumir de alguns lugares é necessário. Reaparecer apenas nos ambientes certos, em momentos precisos, é fatal. Essa presença dosada, pensada e seletiva atinge mais do que qualquer confronto. Ela mostra que você deixou de ser acessível, e isso fere profundamente o ego de quem te perdeu. Permanecer onde você foi ignorado é insistir no erro. O primeiro passo da invisibilidade seletiva é abandonar os espaços que não te reconheceram. Isso inclui grupos, hábitos, lugares e até conversas. Seu sumiço não é raiva, é autovalor. E quando a pessoa percebe que você não frequenta mais o mesmo universo, que não se esforça para ser visto, ela começa a sentir sua falta como nunca. Porque agora você se retirou. E com isso, tirou também o acesso. A visibilidade, quando bem usada, se torna arma. Você aparece com elegância, com postura, em momentos específicos, e apenas diante de quem reconhece seu valor. Essa seleção estratégica comunica algo poderoso. Você não está acessível para qualquer um. Isso destrói o ego de quem achava que sempre teria sua atenção. Agora, cada aparição sua é uma lembrança dolorosa de que você continua brilhando, só que em outros palcos, diante de outras plateias. Desaparecer da vida de alguém é uma coisa. Ressurgir, e com outro nível de presença, é outra completamente diferente. A pessoa que um dia teve acesso íntimo agora vê você de longe, transformado, admirado, confiante. Esse contraste não permite negação. Você não apenas sumiu, você se reinventou. E agora, toda aparição sua é um lembrete de que o que foi perdido se tornou algo ainda melhor. Você virou referência de superação. E isso dói em quem só percebe tarde demais. Quem não soube te segurar, agora te procura nos rastros. Só que você já não está mais lá. Você se moveu, evoluiu, passou a frequentar ambientes melhores, mais elevados. E isso é perceptível. A ausência se torna presença constante nos pensamentos do outro. A invisibilidade seletiva cria um efeito devastador. Mostra que você não desapareceu por fraqueza, mas por escolha. E quando você passa a brilhar em outro lugar, a mente de quem te perdeu se encarrega de te colocar em todos os lugares de onde você saiu.
Você não precisa devolver o que te fizeram. Basta se transformar em algo que o outro jamais imaginou ter perdido. Quando alguém te machuca, espera que você se afunde. Mas se você retorna irreconhecível, mais forte, mais bonito, mais inteligente, mais centrado, não há dor maior para quem te subestimou. Você virou algo que escapa das mãos e que agora brilha, sem precisar de plateia. Toda cicatriz tem dois caminhos: ser exibida como ferida ou moldada como arte. A filosofia estoica ensina que as dores são matérias-primas. E você usou a sua como base para criar uma nova versão de si mesmo. Não com pressa, nem por vingança, mas por escolha. Agora, tudo que te destruía virou combustível para elevar sua postura, sua mente, seu estilo de vida. Você não se vinga reagindo. Você se vinga refinando cada aspecto da sua presença. O sofrimento não te quebrou, te organizou. Aquilo que parecia te deixar mais frágil, na verdade, te lapidou. E agora, quem te fez sofrer te vê de longe, mais alinhado, mais seguro, mais admirado. Essa mudança incomoda, porque enquanto o outro estagnou, você evoluiu. O contraste entre o que você era e o que se tornou é doloroso para quem esperava sua queda. A elegância com que você se reconstruiu é a resposta silenciosa mais devastadora que existe. Você não escondeu o que passou. Você ressignificou. Cada marca, cada dor, cada memória virou aprendizado visível em sua conduta. Isso assombra quem um dia te desprezou, porque mostra que você sobreviveu. E mais que isso, floresceu. A sua nova versão carrega maturidade, calma e confiança. As cicatrizes não são mais falhas, são medalhas. E quem te viu no chão, agora precisa te ver de pé, firme, inalcançável. Você não precisou dizer nada. Sua presença atual fala por você. Enquanto o outro tenta entender como você saiu daquele lugar de dor e se tornou alguém melhor, a ironia toma conta da situação. Ele causou a queda, mas também impulsionou o renascimento. Só que agora é tarde. Sua nova versão não cabe mais na história que ficou para trás. E o outro se vê preso ao passado, enquanto você caminha com leveza para um futuro onde ele não foi convidado. A maior punição para quem te perdeu é descobrir que não há mais caminho de volta. Ser irrecuperável não é sobre orgulho, é sobre evolução. Quem te feriu precisa entender, de forma clara e definitiva, que você não está mais onde te deixaram. E quando essa porta se fecha de verdade, o desespero começa. Você não precisa explodir nenhuma ponte. Basta nunca mais cruzá-la. Ser irrecuperável é saber encerrar ciclos com firmeza, mas sem violência. Você não grita, não apaga memórias, não responde provocações. Simplesmente desaparece com classe. O outro até tenta encontrar brechas, iniciar conversas, buscar atalhos emocionais. Mas todas as entradas foram encerradas com silêncio. E o que era uma estrada de ida e volta virou becos sem saída. Isso é mais cruel do que qualquer vingança declarada. Existe uma diferença entre afastar-se por raiva e se afastar por decisão. O primeiro ainda carrega vínculo. O segundo é libertador. Quando você se afasta sem ressentimento, mostra que não guarda dor, guarda lucidez. Você enxerga com clareza que nada do que existiu merece ser retomado. Essa frieza tranquila é perturbadora para quem ainda queria te ter como opção. E quanto mais você demonstra leveza, mais o outro entende que perdeu algo que jamais será reativado. Nada causa mais arrependimento do que perceber que você ainda é desejado, mas não está mais disponível. O desejo se mistura com frustração. A vontade de retomar se choca com a realidade do seu distanciamento. Agora, você é o que ficou no passado, admirado, idealizado, inalcançável. E por mais que o outro tente, não há mais como tocar, convencer, retornar. Você se tornou lembrança viva, mas intocável. E esse tipo de ausência dói mais do que rejeição direta. Você não está fugindo, está livre. E a sua liberdade é o verdadeiro castigo para quem achava que te controlava. Hoje, você não precisa mais se proteger, porque não existe mais ameaça. Quem te machucou agora é apenas espectador. A liberdade te tornou inatingível. E para quem acreditava que podia ir e voltar da sua vida, perceber que essa porta não se abre mais é sufocante. A sua paz, agora, é o que castiga. Nada confunde mais a mente de quem te feriu do que sua presença irregular, ora distante,
ora acessível. Esse movimento instável não é indecisão, é método. Sumir, depois surgir com leveza, e depois sumir de novo. Essa dança mental provoca ansiedade, culpa, desejo e, por fim, obsessão. E você, no controle, só observa. Quando você desaparece por completo, a ausência é clara. Mas quando você some e depois aparece casualmente, sem aviso, cria um tipo de desordem emocional. A pessoa não entende se você superou, se sente falta, se quer algo ou não. Essa ambiguidade gera inquietação. O outro começa a interpretar gestos simples como sinais profundos. Cada visualização, cada aparição repentina, cada silêncio reativado se torna material para especulação. E a dúvida constante se transforma em tormento. A mente humana detesta a instabilidade emocional, e você se torna o epicentro disso. Uma hora você está presente, simpático, tranquilo. Na outra, frio, distante, invisível. Essa alternância desmonta o ego do outro, que antes se sentia seguro da sua reação. Agora, cada movimento seu é analisado com ansiedade. Essa variação quebra o ciclo anterior onde o outro controlava. Agora, quem sofre com a ausência é ele, e não você. Você não precisa bloquear, nem desaparecer por completo. Basta aparecer menos, de forma calculada. Um post eventual, uma presença pontual, um sinal de que está bem. E depois, silêncio. Essa dosagem mata a curiosidade aos poucos, sem saciá-la. Quem um dia te descartou agora precisa lidar com uma versão sua que está distante demais para tocar e próxima demais para esquecer. A sua presença, em pequenas doses, não cura, apenas vicia. Tudo o que é previsível se acomoda, mas o imprevisível prende. E você se tornou isso. Uma presença instável. Ora surge, ora desaparece. Não dá explicações. Não se prende a padrões. Isso ativa o vício da dúvida. A mente que te machucou agora se alimenta da sua irregularidade. E quanto mais ela tenta prever seu próximo passo, mais se frustra. O resultado é um ciclo de obsessão, onde cada ausência sua reforça o desejo, e cada aparição breve acende de novo a chama da insegurança. Você não precisa se esconder quando decide se elevar. Basta alcançar um nível onde ninguém mais te toca. O refinamento não é vaidade, é autoproteção estratégica. Quando você evoluir com tanto foco e elegância, passa a existir em um patamar que quem te feriu já não alcança. E isso cria uma distância que machuca mais do que qualquer silêncio. No início, você era acessível demais. Sempre disponível, sempre compreensível. Mas a partir do momento em que você se refina, tudo muda. Sua vida começa a exigir outros padrões, outras companhias, outras prioridades. E, naturalmente, quem um dia abusou do seu acesso começa a perceber que não sabe mais onde te encontrar, nem emocionalmente, nem socialmente. O inalcançável não se esconde, ele se eleva, e a dor disso é silenciosa, porém real. Você não precisou atacar, só precisou crescer. Seu novo estilo, suas atitudes, a maneira como se expressa, tudo isso começa a refletir evolução. E essa mudança é visível, mesmo que você não diga uma palavra. Quem te deixou para trás, agora te observa como quem vê um desconhecido familiar. Você é o mesmo, mas também é outro. E esse outro é melhor, mais centrado, mais admirado. O refino se torna a resposta. E também a punição. Essa é a ferida mais difícil de engolir. Perceber que a pessoa que você desvalorizou agora é exemplo. Quem te feriu esperava te ver quebrado, fraco, em ruínas. Mas vê exatamente o contrário. Você passou a ser referência, alvo de respeito, admiração e desejo de outros. Isso cria um espelho invertido. Quanto mais você cresce, mais o outro encolhe emocionalmente. Porque entende, mesmo sem admitir, que destruiu algo que poderia ter sido raro. Chega um momento em que você não precisa se proteger. Sua própria presença já funciona como escudo. A forma como você se conduz, os ambientes que frequenta, o tipo de energia que atrai, tudo isso afasta o que é raso. Você se torna alguém que não se atinge com drama, com manipulação ou com provocações. E quem um dia te atingiu, agora percebe que não tem mais como te ferir. A sua evolução criou uma blindagem natural, e a dor disso recai inteiramente sobre o outro. Nada destrói mais alguém do que a sensação de ter sido apagado da história,
sem deixar vestígios. Ignorar não é simplesmente não responder. É reescrever o passado como se aquela pessoa nunca tivesse existido. Esse gesto, aparentemente sutil, é uma sentença definitiva. Você não apenas superou, você eliminou. E o outro, agora, precisa lidar com o peso da própria insignificância. Você não precisa fazer escândalo. Basta ir retirando, pouco a pouco, tudo o que ligava você àquela pessoa. Fotos, contatos, hábitos, frases. Não com raiva, mas com firmeza. Essa limpeza emocional mostra que o ciclo acabou de vez. E quando o outro tentar te procurar, te alcançar, revisitar algum traço do que foi, não encontrará nada. Isso cria um silêncio ensurdecedor, o da exclusão total. E o mais cruel é que tudo isso foi feito com serenidade. O golpe mais seco é aquele que vem sem emoção. Quando você ignora alguém, sem sequer demonstrar incômodo ou mágoa, cria um abismo entre vocês. O outro tenta provocar, aparecer, buscar alguma fagulha de reação, e encontra nada. Nem indiferença forçada, apenas inexistência. Isso é devastador para quem já teve importância. A falta de reação mostra que aquela pessoa perdeu o único poder que ainda tentava manter, o de te afetar. Você não precisa esquecer. Só precisa agir como se nunca tivesse existido. Isso não é negação, é domínio. Os estoicos acreditavam que o que não está sob nosso controle deve ser descartado. E você fez isso. Não fala sobre, não cita nomes, não revive momentos. Você segue como se aquele capítulo tivesse sido arrancado das páginas. E quem vê isso de fora, sente o impacto. Você não apagou apenas a pessoa. Você apagou a existência dela na sua memória pública. No fim, o que mais desespera alguém é saber que já não ocupa lugar nenhum. Nem como inimigo, nem como lembrança, nem como passado relevante. Ao fingir que aquela pessoa nunca fez parte da sua jornada, você destrói qualquer tentativa de reconexão. E, paradoxalmente, quanto mais ela tentar forçar um retorno, mais será ignorada. A ausência absoluta de resposta se torna o grito mais alto. E o outro, agora reduzido a silêncio, começa a implorar por uma atenção que nunca mais virá. Nem toda resposta precisa de palavras. Às vezes, o que mais ensurdece é o silêncio certeiro, de quem não precisa mais provar nada. Você não precisa atacar, se justificar ou implorar. Basta cortar o som e deixar que o eco da sua ausência reverbere na mente de quem um dia achou que você nunca teria coragem de sumir de verdade. Quem fere sempre espera barulho, espera reação, espera que você diga algo, que se explique, que grite. Mas quando você opta por não dizer nada, por simplesmente parar de responder, de se explicar, de tentar, a narrativa se inverte. O silêncio se torna um tipo de resposta que a mente do outro não consegue manipular. E quanto mais ele procura sinal de vida, mais percebe que já não existe retorno. Esse corte é invisível, mas definitivo. E quem sente é sempre quem ficou com algo mal resolvido. O silêncio funciona melhor quando é impossível de ser ignorado. E isso acontece quando sua presença era constante, marcante, notável. Ao sumir, você cria um buraco. Um espaço onde sua voz existia, onde sua atenção era garantida. E esse espaço se torna incômodo. O outro tenta preencher, tenta substituir, tenta fingir que não sente. Mas sente, porque sua ausência é viva. Ela não desaparece, ela ocupa. E esse vazio começa a pesar como um lembrete cruel do que foi perdido. Quando presença era constante, retirada repentina provoca terremoto. Pequenos gestos diários, mensagens, rotinas compartilhadas, tudo isso deixa marca. Sumir sem alarde instala estranheza. Rotina desajusta, ambiente muda, algo fica fora do lugar. Esse espaço em branco vira presença oculta. Tentativas de reposição falham, pois nenhuma substituição tem mesma frequência. Você não desapareceu. Apenas se tornou presença em forma de vazio. Impossível de ignorar. Impossível de preencher. Quem não recebe resposta começa diálogo interno. E esse diálogo não para. Pensamentos aceleram. Arrependimentos emergem. Hipóteses se multiplicam. Silêncio vira provocação contínua. Nada dito, mas tudo sentido. E quanto mais a ausência se prolonga, mais forte se torna ruído interno. Isso corrói certezas.
Antigo controle vira ansiedade. Desejo de resposta se transforma em obsessão. Você, ao calar, obriga outro a lidar com consequência dos próprios atos, sem manual, sem trégua. Tudo que não foi dito passa a ser sentido em dobro. Quando você nega a explicação, nega encerramento. Mente do outro revisita cenas, procura pistas, tenta adivinhar pensamentos seus. Cada palavra ausente se torna ferida. O que não se falou pesa mais do que qualquer insulto. E esse peso não diminui com o tempo, aumenta. Porque arrependimento precisa de alívio. E silêncio impede esse alívio de existir. Sua ausência fala tanto que não precisa de uma só letra. Tudo que é previsível se torna descartável. Quem sempre está disponível, perde valor. Segredo não está em sumir, mas em se tornar enigma. Quando não se sabe o que esperar, imaginação do outro cria tormento próprio. E quanto menos se mostra, mais presença se impõe. Antes, tudo em você era previsível. Palavras, reações, horários, até gestos. Isso dava segurança ao outro, mas também alimentava desinteresse. Agora, silêncio ocupa espaço. Mudança desconcerta. O que parecia garantido, desaparece. Você não avisa, não explica, não se justifica. De repente, você se torna a figura que ninguém entende. Mistério atrai, intriga, incomoda. E quem se achava dono da situação, agora tenta decifrar sinais onde não existem respostas. Presença sutil gera mais impacto do que exposição exagerada. Mostrar demais cria saciedade. Mostrar pouco provoca curiosidade. Basta um gesto calculado, uma aparição breve, uma palavra solta. Você não precisa se explicar, apenas sugerir. Não entregar tudo faz outro se mover em sua direção. Cada ausência de detalhe vira motivo de questionamento. E assim, você assume posição de controle, sem precisar forçar narrativa. O que não se entende, permanece vivo na memória. Nada desarma mais do que ambiguidade. Um dia frio, outro neutro, depois ausente. Essa oscilação confunde. Não há certeza sobre seus sentimentos, seus objetivos, sua presença. O outro não sabe se foi excluído, testado ou ignorado. E nesse território instável, começa a busca por sentido. Tentativas de entender comportamento falham. E justamente por isso, interesse cresce. Você não oferece respostas, apenas dúvidas. E dúvidas mantêm mente ocupada por dias, semanas, talvez anos. Tudo que não se conhece assusta, fascina, prende. Familiaridade é confortável. Mistério é magnético. Quando você se transforma em algo que não pode mais ser lido, analisado, rotulado, você quebra toda a ilusão de domínio que existia. Agora, outro lida com sentimento inédito, não saber. E não saber te torna fascinante. Ninguém corre atrás de certeza. Todos correm atrás do que não se entende por completo. Você virou esse elemento incontrolável. Presença rarefeita, mas intensa. E isso incomoda mais do que qualquer confronto. Palavras não convencem. Presença retirada no momento certo transforma silêncio em saudade. Não é a ausência física que causa impacto. É a ausência emocional, inesperada. Quando você some de forma natural, sem explicação, outro começa a sentir o que desprezou. Falta. E falta não precisa ser anunciada, só percebida. Não houve discussão. Nenhum rompimento dramático. Apenas interrupção, de gestos simples. Rotina mudou, e você não se explicou. Aquilo que antes era constante, mensagens, escuta, atenção, sumiu. De início, passa despercebido. Depois, provoca desconforto. O que era certo virou dúvida. Outro sente falta sem entender motivo. E perceber isso fora do seu controle gera desconforto ainda maior. Agora, silêncio é a lembrança constante de tudo que deixou de existir. Quem se acostumou com sua entrega agora precisa lidar com a ausência dela. Carinho negado gera efeito semelhante ao vício. Não receber mais o que antes era garantido transforma a lembrança em necessidade. Você não briga, não acusa, não cobra. Só tira energia. Esse afastamento emocional cria fissura que nenhum outro consegue preencher. Outro busca reposição, mas falha. Porque o que você dava não pode ser duplicado. E onde existia calor, agora sobra vazio. Você não diz nada, mas outro começa a se cobrar sozinho.
Será que fiz algo errado? Será que perdi algo valioso? Essas perguntas surgem quando você se retira por completo. E quanto mais pensa, mais sente. A ausência de explicação alimenta a autoculpa. Outro relembra atitudes próprias, tenta identificar onde errou, busca resposta dentro de si, mas não encontra, porque sua ausência não dá pistas. Apenas instala silêncio que se transforma em incômodo crescente. Falta verdadeira aparece nas coisas pequenas. Lugar visitado, música ouvida, objeto esquecido, tudo carrega sua sombra. Você não precisa fazer esforço para permanecer. Memória se encarrega disso. E quanto mais simples era sua presença, mais poderosa se torna sua ausência. Porque estava em tudo. Agora, não está em lugar nenhum. E ainda assim, continua presente. Essa é a força de uma falta silenciosa. Estar sem aparecer, doer sem tocar, existir sem precisar voltar. Sumir não é desaparecer fisicamente. É retirar presença emocional de forma tão limpa que só sobra vazio. Quando você deixa de existir no campo do outro, sem drama, sem despedida, sem aviso, cria uma ruptura que nenhum barulho conseguiria produzir. Desarmar não é atacar, é deixar de reagir. E isso confunde mais que qualquer resposta direta. Presença era certa. Mesmo em silêncio, você estava ali, respondendo, ouvindo, sentindo. Agora, nada, nem um sinal, nem uma hesitação. Só ausência crua, limpa, total. E isso fere mais do que rejeição clara. Porque rejeição ainda envolve contato. Inexistência não. Você se transformou em algo que simplesmente não existe mais naquele espaço. E isso gera sensação de abandono mesmo em quem iniciou o rompimento. Falta de você não é lembrança, é ausência sentida no agora. Quem joga, espera resposta. Quem manipula, espera movimento. Quando você simplesmente sai do tabuleiro, estratégia perde sentido. Outro tenta provocar, acionar gatilhos, criar reações. Mas você não responde, não cai, não participa. Isso desmonta a estrutura emocional do manipulador. Você não se opõe, não confronta, apenas retira presença. Resultado: outro fica sozinho no jogo, jogando contra si mesmo. E percepção de impotência surge com força. Nada frustra mais do que perder sem adversário. Sumir não humilha com palavras, humilha com ausência. Quem feriu espera enfrentamento, justificativa, pedido de atenção. Mas recebe silêncio, vazio, nada. Isso toca onde mais dói. Orgulho. Porque sua ausência significa que nem raiva você sentiu, que nem mágoa valeu discussão. E isso anula a importância que outro acreditava ter. Você não se afastou por fraqueza, apenas decidiu não mais existir na realidade de quem já não merecia sua presença. Arrependimento não chega com aviso. Ele se instala lentamente quando percebe-se que algo valioso se perdeu. E pior, sem possibilidade de recuperação. Você não fez escândalo, não se defendeu, não revidou, apenas sumiu. Agora, quem te perdeu tenta te alcançar, mas encontra só sombra. Lembrança do que havia. Não há diálogo, chance, recomeço. Só resta silêncio. E nesse silêncio, outro começa a sentir, em silêncio também, o que causou. Mas agora já é tarde. Arrependimento não nasce no momento da perda. Ele floresce quando a percepção do que foi desperdiçado se torna insuportável. Não é necessário gritar, nem se vingar. Basta transformar sua ausência em lembrança dolorosa. Quando o outro percebe que perdeu algo que jamais voltará, começa tormento. E quem antes desvalorizou, agora carrega peso que você não precisa mais tocar. Erro cometido pode ser suportável, mas erro irreversível, não. Quando alguém percebe que causou perda definitiva, inicia ciclo mental vicioso. Tenta encontrar justificativa, revisa momentos, busca ponto de retorno. Mas não há. Você não oferece a alternativa. Não deixa brecha. Esse fechamento total gera angústia. Porque não é você quem está ausente, é a oportunidade que se foi. E mente detesta portas trancadas sem chave. Esse é o início do verdadeiro arrependimento. Retornar. Tentar refazer, buscar nova chance. Tudo isso alimenta a esperança do outro. Mas quando você não deixa espaço para reconexão, só resta reflexão. Você não oferece ódio, não joga indiretas,
não responde provocações. Apenas mostra que ciclo foi encerrado. E isso obriga outro a olhar para si, não para você. Reflexão dói mais do que confronto. Porque confronto distrai. Reflexão confronta, sem precisar falar. E nesse espelho, outro vê apenas o próprio erro. Essa frase se torna mantra dentro da mente que perdeu. Se eu tivesse valorizado, se eu não tivesse ignorado, se eu tivesse entendido mais cedo. Mas nenhuma dessas frases altera a realidade. Você seguiu. E agora, outro assiste caminho que não pode mais percorrer. Vida continua sem você, e cada vitória sua se transforma em lembrete cruel do que ele não pode mais alcançar. Arrependimento não é sentimento. É punição sem prazo. Você se tornou exemplo do que não se deve perder, mas deixou de ser possibilidade. Outro te vê como referência, como padrão, como lembrança, mas não como algo que ainda pode ter. Você foi promovido à lição, e lições não voltam para consolar. Elas existem para ensinar pela dor. E isso atinge com força. Porque agora, presença sua é inalcançável. Não por distância física, mas por maturidade emocional. Você cresceu tanto que já não cabe mais no passado do outro. Quem te subestimou esperava reação. Mas receber silêncio polido, frieza calculada e ausência total de ressentimento é o golpe mais humilhante. Você não precisa vencer disputa. Basta mostrar que não está mais disposto a participar dela. Ignorar de forma elegante não exige cena. Apenas exige convicção. Você não responde, não rebate, não ironiza. Apenas segue. E seguir com tranquilidade quebra a expectativa do outro, que esperava conflito. Quando percebe que você não apenas se afastou, mas também não guarda raiva, instala-se desconforto real. Porque a ausência de ressentimento deixa claro que vínculo foi destruído por completo. E nada dói mais do que perceber que nem reação você provoca mais. Silêncio cheio de postura se torna punição lenta. Você não precisa se esconder, nem se exibir. Apenas age com naturalidade, como se aquilo que aconteceu tivesse zero relevância em sua trajetória. E isso desmonta narrativas. Outro tenta chamar a atenção com indiretas, posturas provocativas, até mesmo com autossabotagem emocional. Mas você continua intacto. Não reage, não acusa, apenas vive. E viver bem, com classe, torna-se aviso. Quem tentou te derrubar agora observa de baixo. Responder é tentar provar algo. Evoluir em silêncio é a prova definitiva. Sua nova postura, novos ambientes, novas conversas mostram que você já não pertence ao mesmo ciclo. Você mudou, cresceu, refinou atitudes. E tudo isso sem precisar atacar. Quem te feriu agora assiste seu avanço como quem vê distância aumentar sem conseguir alcançar. Não houve vingança, apenas progresso. Mas progresso virou castigo. Porque mostra que outro ficou parado enquanto você seguiu. Não houve disputa declarada, mas resultado é visível. Você está distante, leve, centrado. Outro continua preso em círculos de repetição, tentando criar relevância que não existe mais. Você não tentou provar superioridade. Apenas não caiu em provocações. E esse não envolvimento anulou completamente qualquer controle que outro poderia ter vencer. Nesse caso, foi não entrar na guerra. E quem esperava combate agora enfrenta silêncio absoluto, com presença sua sendo lembrada como símbolo de maturidade imbatível. Ignorar com elegância fere mais do que qualquer ataque direto. Não se trata de punição declarada, mas de retirada completa, de reconhecimento. Outro grita por atenção, e você responde com nada. Você passa por outro como se fosse vento. Não olha, não nota, não reage, nem sorriso, nem franzir de sobrancelha. Apenas neutralidade. E essa ausência de reconhecimento paralisa. Porque onde havia conexão, agora existe desprezo mudo. Você não precisa confrontar. Basta não perceber mais existência do outro. Essa invisibilidade imposta desmancha qualquer vestígio de importância. Quem um dia teve tudo de você, agora não tem nem olhar. Ódio ainda mantém laço. Ainda reconhece presença do outro. Indiferença corta esse elo. Quando você age como se jamais tivesse conhecido, cria sensação de anulação. Outro percebe que não existe mais espaço, nem como memória. Isso fere onde o orgulho mora. E percepção de que não deixou impacto algum gera sentimento de inutilidade.
Você não se vinga com ações, apenas com ausência de qualquer tipo de reação. Antes, outro fazia parte do enredo. Agora, não passa de elemento decorativo. Você segue sua história, seus movimentos, suas conquistas, como se nada tivesse acontecido. E isso incomoda profundamente. Porque outro espera ser lembrado, citado ou mencionado. Mas não há mais papel no seu palco. Outro a plateia, sem convite. Essa reconfiguração de posições deixa claro que o lugar que ocupava foi eliminado. E substituição não está em negociação. Você não se isola do mundo, apenas de quem tentou te destruir. Continua presente, comunicativo, acessível, mas apenas para quem merece. Essa exclusão calculada gera dúvida e raiva. Outro percebe que acesso negado é escolha, não acaso. E entender isso desmonta a autoconfiança. Você não bloqueou por impulsividade, apenas definiu o limite. Indiferença não é muro. É espelho que mostra ao outro tudo que foi perdido e tudo que não será mais concedido. Você não precisa voltar. Basta ter deixado impressões profundas. Detalhes que não somem. Gestos que viram ausência constante. Lembranças que se impõem mesmo sem esforço. Quem sabe sair direito, nunca precisa retornar. Você saiu, mas ficou. Não fisicamente, nem digitalmente, mas dentro da mente. Caminho, lugar, frase, música, gesto, tudo carrega fragmento seu. Mesmo ausente, você se faz presente. Outro tenta ignorar, mas falha. Porque memória não obedece. Ela ativa imagens, sons, sensações. E onde você passou com verdade, deixou marca que tempo não apaga. Quem tenta te esquecer, acaba revivendo. Porque sua ausência se comporta como presença invisível. Alguns gestos foram calculados, não por manipulação, mas por clareza de impacto. Um toque específico, um hábito repetido, um cuidado incomum. Tudo isso vira âncora emocional. Você sabia que em algum momento iria embora, e que cada detalhe ali se tornaria um lembrete. Agora, mesmo sem sua presença, há vestígios em todo lugar. Memória do outro se tornou armadilha. Você plantou, e agora colhe distância acompanhada de lembrança constante. Rotinas criadas juntos, formas únicas de expressão, palavras escolhidas por hábito. Tudo isso se repete, mesmo sem você. Outro tenta viver normalmente, mas esbarra nos traços que ficaram. Não são coisas grandiosas, são detalhes que ativam a ausência. Como se cada repetição trouxesse sua presença de volta por segundos, só para lembrar que ela não existe mais. E essa repetição cansa, desgasta, machuca. Porque lembra, com precisão cirúrgica, de tudo que não voltará. Você não retornou. E esse fato, por si só, já é lembrança. Cada dia que passa sem sinal, seu reforça a sensação de perda. Outro acorda com silêncio. Dorme com lembrança. Vive tentando ocupar espaços que já não são acessíveis. E mesmo cercado por novidades, continua assombrado por vestígios seus. Desapego foi real, mas não impediu que marcas ficassem. E quanto mais tempo passa, mais difícil se torna apagá-las. Porque você se foi, mas não sumiu. Não responder não significa desistir. Significa impor peso à ausência. E quanto mais silêncio se prolonga, mais difícil se torna conviver com ele. O que era ignorado, agora se torna som ensurdecedor dentro da mente alheia. Você não disse nada, mas algo mudou. Antes, presença preenchia espaço. Agora, há vazio. E esse vazio se movimenta dentro do outro. Vácuo emocional não é simples ausência, é presença de falta. Mente tenta entender o que aconteceu, por que cessou, quando começou a ruptura, mas não encontra respostas. E onde não há resposta, mente cria suposições. E cada suposição vira tormenta. Você não está presente, mas se tornou pensamento recorrente. Mensagens não respondidas, provocações ignoradas, tentativas de contato sem retorno. Tudo isso gera frustração. Quem tentou te controlar, agora fala com paredes. Enquanto isso, você permanece em silêncio absoluto. Sem ironia, sem desprezo, sem sinal. Apenas paz. E essa calma destrói. Porque mostra que outro já não tem influência. Você não está fingindo estar bem. Está bem. Isso anula a tentativa de manter algum vínculo. E deixa claro, conexão foi encerrada sem aviso.
Você não responde, mas obriga outro a pensar. Será que foi minha culpa? Será que perdeu o interesse? Será que seguiu em frente? Essas perguntas não param. Porque você não ofereceu encerramento. Só cessou o contato. E nesse vazio, outro projeta, interpreta, imagina. Cada detalhe vira símbolo. Cada silêncio vira sinal. O que era simples distância agora virou obsessão mental. E você, mesmo calado, domina a narrativa. Quem fere muitas vezes acredita que terá a chance de reverter situação. Mas quando tentativa de reconexão encontra silêncio, sensação muda. Agora, em vez de resposta, vem eco. Não há retorno. Só repetição de erros dentro da mente. Nada novo aparece. Só lembrança do que foi feito, do que foi dito, do que não deveria ter sido ignorado. Silêncio se transforma em espelho. E nesse espelho, não há mais você. Só reflexo de arrependimento. Você já não está por perto, mas continua ativando reações. Aparece sem estar presente. Interfere sem dizer nada, machuca sem tocar. E cada lembrança sua reacende culpa, vergonha e vazio. Outro tenta seguir, ocupar mente, preencher agenda, evitar lugares. Mas cada canto carrega um traço seu. Tom de voz, expressão, palavra específica. Tudo traz você de volta. E quanto mais tenta esquecer, mais forte sua imagem se impõe. Porque não é escolha. É reflexo. Você foi tão marcante que virou memória espontânea. E agora, sem querer, outro te revive em cada tentativa de apagamento. Essa é a força de quem deixou marca de forma involuntária. Falar de você se tornou proibido. Mas pensar em você virou rotina. Nome que era dito com naturalidade agora dói. Não aparece em conversas, não está em registros, mas continua circulando em pensamentos. Você virou ausência citável, presença inevitável. E essa tensão entre querer esquecer e não conseguir lembrar com leveza gera sofrimento contínuo. Porque memória sua não vem com saudade, vem com peso. E esse peso não diminui com o tempo. Você já não compete, mas outro continua te medindo com cada pessoa nova. Nada encaixa, nada satisfaz, nada substitui. Porque o que você oferecia não era comum. Agora, qualquer gesto de outra pessoa passa por filtro inconsciente da comparação. Não fazia assim. Não dizia aquilo. Não olhava daquele jeito. E mesmo sem querer, outro transforma você em referência. Comparação nunca favorece presente, só reforça a ausência. Você deixou de ser parceiro e se tornou parâmetro. Novas histórias surgem, novas conexões se criam, mas nenhuma consegue ocupar o mesmo espaço. Presença sua foi única. E toda tentativa de reconstrução esbarra nesse obstáculo invisível. Porque não é falta de pessoas, é presença sua que persiste. Outro começa a perceber que não perdeu apenas relacionamento. Perdeu chance de repetir algo raro. E essa conclusão não gera raiva, nem revolta. Gera arrependimento puro, seco, constante. Você virou lembrança que nenhuma novidade consegue apagar. Se esse vídeo te fez repensar tudo, já sabe o que fazer. Clica no botão de se inscrever. Deixa o gostei para fortalecer esse conteúdo. Se quiser apoiar esse trabalho, usa o valeu aqui do YouTube. Isso ajuda muito a manter esse tipo de conteúdo no ar. E comenta aí embaixo com a palavra reverso. Só quem entendeu o efeito psicológico por trás dessas atitudes vai comentar.